Olá pessoal, sou Júnior Penaforte do canal Júnior Penaforte, trazendo para vocês o primeiro vídeo da série Ameaças no Relacionamento. Esse vídeo de agora é quebra de confiança. Quem vai falar é Jairo Ayrton Teixeira, um grande amigo, e com certeza vocês vão gostar. Bom, então, o que você acha das ameaças que existem maior para os relacionamentos? Agora, quero a reflexão de vocês. Falta de diálogo. Que pecado, homem? Pecado é muito amplo. Um WhatsApp, né? A mentira, o ciúme, desconfiança. Esse grupo daqui está caladinho. Hein? Vocês disseram, algumas delas nós vamos trabalhar hoje. Quando as pessoas me responderam, evidentemente elas me deram apenas a ideia. Por exemplo, uma das ideias que eu vou trabalhar é quebra de confiança. Daí eu fiquei pensando, como é que eu poderia, utilizando a Bíblia, descrever isso comigo? Que ocasião na Bíblia eu tenho uma situação que é facilmente perceptível essa quebra de confiança. Então eu convido você para 1 Reis, capítulo 2, dos versos 13 ao 25. Nesse texto, nós vemos uma situação em que, em razão da quebra de confiança, aconteceu o que o texto vai descrever. Nós temos que lembrar que a família do rei Davi era formada por diversas esposas e diversos filhos. E Davi teve uma insurreição promovida por um dos seus filhos, chamado Absalão, que foi morto em guerra contra o exército de Davi. Quando Davi já estava próximo da sua morte, ele havia prometido a Batseba e ao próprio Salomão que antes da sua morte o proclamaria rei de Israel. Mas acontece que um dos irmãos mais velhos de Davi, ele se autoproclamou rei. Esse irmão chamava-se Adonias. O texto que agora vamos ver é o que aconteceu depois disso. Então, Davi, antes da sua morte, proclama como rei Salomão, cumprindo assim a sua palavra, e Adonias, então, não permaneceu como rei de Israel. Muito bem. Uma outra coisa importante para falar antes da leitura do texto é que Davi, sendo já velho, Davi ele não tinha mais condições como homem de ter relações sexuais com as mulheres, já era um homem bastante idoso, mas ele sentia muito frio à noite. Então foi trazido para Davi uma virgem para deitar-se com ele. Na verdade, ele não tinha intimidade com ela, era apenas para esquentar o corpo dele, tá? Depois da morte de Davi, essa moça permaneceu no palácio. Então agora nós vamos ver o que o texto descreve sobre quebra de confiança. 1 Reis, capítulo 2, a partir do verso 13. Então Adonias, filho de Agite, veio a Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou: tu vens em paz? A pergunta tem sentido, porque ele havia se autoproclamado rei. Sim, venho em paz, respondeu. E acrescentou: preciso dizer-te uma palavra. Ela respondeu: fala. Então ele disse: bem sabes que o reino era meu, e que todo Israel esperava que eu reinasse. Por quê? Porque ele era o filho mais velho. Contudo, o reino se transferiu para meu irmão, porque o Senhor assim fez. Agora peço-te apenas uma coisa, não há recurso. Ela lhe disse: fala. Ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, pois ele não te recusará, que me dê Abisag, a sunamita,
por mulher. Quem é Abisag? Aquela moça que deitava-se com o rei para crescer o corpo do rei, já envelhecido. Batseba respondeu: pois bem, eu intercederei por ti junto ao rei. Então Batseba foi falar com o rei Salomão para interceder em favor de Adonias. O rei levantou-se para saudá-la e inclinou-se diante dela. Então, assentando-se no seu trono, mandou que pusessem um trono para a rainha mãe, e ela se assentou à sua direita. Então ela disse: só te peço uma coisa, pequena, não a recuses. O rei lhe respondeu: pede minha mãe, porque não a recusarei. Ela disse: dá Abisag, a sunamita, por mulher a teu irmão Adonias. A quebra de confiança entre esses dois irmãos havia sido quebrada. Qual foi a reação do rei Salomão? Então o rei Salomão respondeu à sua mãe: por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele, e também para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, filho de Zeruia. Esses dois homens eram muito importantes no reino de Davi, era o comandante do exército de Israel e um dos sacerdotes. Esses homens apoiaram Adonias na sua autoproclamação como rei. Por isso, Salomão cita os dois. E o rei Salomão jurou pelo Senhor. O rei Salomão jurou pelo Senhor: Deus me castigue como quiser, se este pedido de Adonias não custar sua própria vida. Assim como vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar do trono de Davi meu pai, e estabeleceu uma dinastia para mim, como havia prometido, hoje Adonias será morto. O rei Salomão deu ordem a Benaia, que era o novo comandante do rei, o comandante do exército real, filho de Joiada, que atacou Adonias, e este morreu. O que havia nessa família? Quebra de confiança. Gente, nenhum relacionamento em qualquer esfera humana subsiste sem confiança. Eu quero dizer para vocês que ainda namoram e pensam em casar: se você se relaciona com alguém que fica vigiando o teu celular, com quem você estava, com quem você falou, qual a mensagem que você tem, se há esse comportamento, eu quero dizer para você: termine esse relacionamento imediatamente. Não queira saber o quanto isso vai custar. Termine esse relacionamento. Por quê? Porque falta a ele um recurso indispensável para um relacionamento duradouro e saudável. Qual é? Confiança. Se vocês não confiam um no outro, o relacionamento de vocês não vai prosperar. Então, quem namora com pessoa possessiva, ciumenta e que não confia em ninguém, essa pessoa vai destruir o relacionamento de vocês. Se você se relaciona com alguém assim, ouve minha voz, termine esse relacionamento. Ele não vai subsistir, ele não tem condição de trazer um bom resultado para a sua vida, uma boa satisfação para a vida de vocês. O resultado de relacionamentos quebrados e relacionamentos onde a confiança é quebrada é imprevisível. Sabe por quê? Muitos relacionamentos terminam de maneira trágica. O pastor Valsemir Pereira de Brito escreveu um livro sobre ciúmes. E existe um chamado ciúme patológico. O ciúme patológico é responsável por muitos homicídios. Aqueles casos que a gente vê na televisão em que normalmente acontece assim, às vezes acontece o fator da mulher fazer, mas normalmente do homem assassinar a própria esposa, o que é isso? O ciúme patológico. Às vezes é uma criação, porque é patológico, é doentia, não há motivo. Outras vezes é real. Então, seja como for, a quebra da confiança, ela pode trazer, uma repercussão inimaginável na vida das pessoas. Então, relacionamento sem confiança não vale a pena cultivar, não vale a pena ser mantido. Ele vai acabar, ele pode acabar de maneira trágica. Portanto, cuide disso.
tome logo a solução. Quebra de confiança pode minar qualquer relacionamento em qualquer esfera da vida, seja entre pais e filhos, seja entre os cônjuges, seja entre os irmãos, como esse descrito na Bíblia, seja no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente, seja na vida comum da igreja. Quando há quebra de confiança, os relacionamentos são minados e se destroem. O que ameaça um bom relacionamento? A quebra de confiança. Tem cura para a quebra de confiança? Vamos imaginar assim: pastor, eu estou desesperada, porque o meu marido já traiu e eu permaneço com ele. Só existe um remédio, uma solução para a quebra de confiança. Uma coisa chamada perdão. Só existe essa. Não se consegue construir um relacionamento após a perda da confiança se não houver o perdão. É a única cura. Se você não consegue liberar perdão, acabou seu relacionamento. Literalmente, acabou. Ele pode até permanecer por algum tempo, mas ele não vai adiante. Porque quando a confiança é quebrada, o relacionamento se desfaz. Qual é o remédio para a quebra da confiança? Qual é? Perdão. Perdão. Sem perdão, o relacionamento não permanece. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a palavra tenha sido direta para cada um de vocês. Cliquem, se inscrevam no canal, dê o seu ok, participe. Nosso canal só cresce com a ajuda de vocês. Um grande abraço.